Ó irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Deus está em mim, Deus está em nós. Deus é paz, amor, é Pai de todos nós. Está na alegria, no sol, na ventania, no mar, na luz do novo dia. Deus é amor, é o choro da criança, é o meu refúgio, a minha esperança. Deus está em mim, Deus está em nós. Deus é paz, amor, é Pai de todos nós. Está na alegria, no sol, na ventania, no mar, na luz do novo dia. Deus é amor, é o choro da criança, é o meu refúgio, a minha esperança. Tantos sofrimentos à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos neste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações o amor se afastando. O homem busca paz aqui na terra e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago em mim o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor que brota dentro do meu peito e se abre como a flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos. Banhar nas águas na fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas na fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Vamos construir a paz
destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar aqui. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar aqui. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar aqui. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar aqui. Ele chegou, sem dizer nada, me estendeu a sua mão e sorrindo me abraçou e tocou meu coração. Logo a multidão se fez naquele dia para ouvir a sua voz. E o que ele dizia, logo a multidão se fez naquele dia para ouvir a sua voz. E o que ele dizia foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos. Assim ele se foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos. Assim ele se foi. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos. Assim ele se foi numa tarde tão linda, quando o sol se pôs, olhando em meus olhos. Assim ele se foi. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Jesus, filho de Maria, pra mim apareceu naquele dia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O
tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão. Só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Olho a natureza desde Deus e sinto ao meu redor sua energia. Os pássaros cantando, ouço Deus. Eu canto Deus em minhas melodias. Tanta inspiração em meu viver transforma minha alma a cada dia. Eu acordo ao amanhecer e me alimento dessa energia. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus esta canção. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas,
Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam ao pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Disciplina, disciplina. 19 horas. Deus abençoe. Gratidão. Gratidão. Bom demais te ouvir. Fane, seja bem-vinda à nossa fraternidade. Deus abençoe. Tá bom? Bom demais ter vocês aí. Nós vamos fazer aqui uma leitura do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 3. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus 11:8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, em nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem, enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelos trilhos escabrosos da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos de nossa senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento, e em seguida a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo o deserto, superando dificuldades, varrendo nevoeiros e eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, consciente de nossa destinação e convicto de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Vamos, neste momento agora, serenar os nossos pensamentos,
mandar vibrações para nossa irmã Fanny, para que Jesus, a espiritualidade amiga, possa estar intuindo, auxiliando, e que ela possa nos trazer grandes esclarecimentos. E vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, a Jesus, nosso mestre, modelo, amigo, irmão de jornada, que ele possa estar neste momento também com as suas mãos a nos transmitir suas energias. Então, que Jesus, a espiritualidade amiga, esteja visitando os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, que eles recebam esse pouquinho de vibração e de energia que a gente possa estar transmitindo nesse pontinho de luz, e que seja conforto, reconforto aos corações de todas as pessoas, de todos os nossos irmãos. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Fanny, 1 hora para conversar com a gente. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. O áudio está belezinha? Fantástico. Então tá bom. Bom, gente, boa noite, né? Meu nome é Fanny. Eu já estive na fraternidade quando possível, né? Para fazer palestra. Na versão online aí é a primeira vez na vida que eu estou participando com vocês. Mas hoje o nosso tema é uma parábola, né? É uma parábola bem pequenininha, que ela está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 50, né? E eu vou começar lendo essa parábola, só que eu tenho essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia bem legal. No meu caso, o nome dela é Bíblia Devocional do Casal, né? Que foi uma cunhada minha que me deu de casamento. Mas essas Bíblias, geralmente, elas vêm com um textinho antes, na nossa linguagem mesmo, sobre o que vai ser falado na frente. E o legal dela é que ela vem separado por dia, tipo uma agenda, ó, que dá para a gente ler um pedacinho por dia. E aí, como essa parábola está lá em Mateus, eu vou ler um trechinho, né, que foi escrito antes, que tem a ver com o nosso tema de hoje, que vai ter a ver com essa parábola, né? Que ele fala assim: em Mateus, Jesus faz um convite atraente. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Suas palavras gentis e sua promessa de descanso falam a nossa alma. Jesus prossegue e diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus não nos convida simplesmente a nos livrar da nossa carga para encontrar descanso. Ele nos chama a tornar o jugo dele no lugar do nosso. O jugo fala sobre trabalho. Ele oferece descanso à nossa alma, não o ócio. Tomamos sobre nós mesmos o jugo de Cristo e mesclamos a nossa vida à de outros cristãos, realizando o bem em favor de Deus no mundo. O jugo de Jesus é suave e leve, comparado com o jugo e o fardo que carregamos quando escolhemos seguir nosso próprio caminho. Quando seguimos o nosso próprio caminho, sem dar atenção a Deus e à sua palavra, descobrimos que o nosso jugo é pesado e pesa cada vez mais com o passar dos dias. Mas, à medida que caminhamos com Cristo, descobrimos que o seu jugo é suave e que o seu fardo sempre tem um propósito. Sim, existe trabalho a ser feito, mas esse trabalho tem um propósito. Então, esse foi o textinho que veio antes da parábola. Agora eu vou ler a parábola, que está lá em Mateus 13, versículo 47 a 50. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar e apanhada toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia.
Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choros e ranger de dentes. Então, é uma parábola pequena, né? Essa parábola ela tem todo um contexto, né? O primeiro contexto dela é que ela está junto com uma série de outras parábolas anteriores, e essa parábola ela foi contada justamente para os discípulos, né? Existem parábolas que Jesus conta para a multidão como um todo. E existem parábolas que ele contou especificamente para os seus discípulos, né? Algumas parábolas que estão nesse capítulo, né? A semente de mostarda, o tesouro escondido, a parábola de grande valor, né? E essa parábola ela se assemelha muito com a parábola do joio e do trigo, que talvez é uma parábola que a gente tem mais conhecimento, que é mais comentada, né? Então, essa parábola ela foi anunciada aos discípulos, e dentro desses discípulos, eles eram muito familiarizados à questão da pesca, né? Porque Jesus trazia o ensinamento mediante ao que aquelas pessoas da época conheciam, né? Talvez se hoje Jesus fosse fazer uma parábola, ele fazia uma parábola ligada ao WhatsApp, ligada à internet, porque isso hoje é o nosso costume e nós assimilamos bem. Mas naquela época, o que era comum? A pesca, por exemplo. Né? Então, dentro da prática que era exercida no seu dia a dia, Jesus buscava trazer os ensinamentos. Né? E existiam muitos discípulos que eram pescadores, e se os discípulos não eram pescadores, havia familiares que pescavam, né? Então, essa parábola, para eles, já estava num cotidiano muito comum. Um outro ponto importante para a gente citar é essa questão da rede. Essa rede utilizada nessa pescaria é uma rede chamada rede arrastão. Né? Essa rede arrastão é uma rede muito grande, muito comprida, e que necessitava de mais pescadores para conseguir colocar essa rede, né? Ou seja, vinha um barquinho de um lado com alguns pescadores e vinha um barquinho do outro. E ela funcionava como um paredão mesmo, porque ela era muito comprida, então ela se arrastava ali ao longo do rio e eles prendiam de fora a fora, né? A parte de cima, e ela ia até o fundo, e ali eles arrastavam tudo que eles conseguiam pegar. Quando o pescador ia sozinho, né, nunca ia um sozinho no barco, eles amarravam de um lado do rio a rede e viam os outros no barco, um puxava, o outro remava. E ainda tinha aquele que fazia barulho para conseguir assustar os peixes ali, para eles entrarem na rede. Então, era um processo de pesca que não era simples. Por quê? Precisava de uma ajuda mútua, né? Porque eu não conseguiria colocar uma rede arrastão sozinha, colocar a rede, remar, puxar a rede, né? E ainda açoitar os peixes para conseguir fazer uma pesca bem sucedida, né? Então, como essa rede era muito comprida, ela saía carregando tudo, gente. Tudo que tivesse na frente, eles iam pescar, né? Se tivesse peixe, se tivesse galho, tudo, eles iam puxar, né? Porque não tinha como separar ali para escolher o que era bom, o que não era, se tem um galho, não. Eles iam fazer todo o processo de arrastão da rede e no final, né, eles separavam o que era de valia para eles e o que não era. E ali, naquele momento, fazia a separação dos peixes bons, dos peixes que ainda não serviam, ou porque estava pequenininho, ou porque era impróprio para o consumo. Né? Lembrando que lá em Levíticos tem uma série de restrições do que eles podiam comer naquela época. Né? Então, os peixes também tinham categoria de peixes que eles não podiam comer.
Então, esses peixes estavam impróprios, eles tinham que devolver, né? Então, basicamente, Jesus trouxe essa questão da pesca para o contexto ali. E essa era a pesca arrastão, né? Conhecida como pesca arrastão. E aí a gente pode começar, né, a definir o primeiro ponto, a dificuldade dessa questão da pesca, né? Porque não era uma pesca simples, era uma pesca que necessitava de um conhecimento, né? Necessitava de pessoas diferentes, com raciocínios diferentes, mas que tinham que ter ali um objetivo em comum. Então, se eu quisesse arrastar a rede para um lado, a Cida está lá do outro do barquinho, quisesse arrastar a rede para o outro lado, não ia dar certo, né? Então, ali eles detinham de conhecimento, né? Que é o que Jesus vem comparar com a gente. Por quê? O que é essa rede? Essa rede é a lei de amor, né? É a lei de amor, é a lei do evangelho, é a lei da transformação. Então, essa rede, ela vai vir como um todo para captar tudo e a todos, né? Ela não pode ser seletiva. Eu não posso ser um discípulo que vou escolher para quem que eu vou pregar o evangelho, né? Ah, não, para esse aqui que eu gosto dele, eu vou falar do evangelho. Ah, não, para aquele ali que eu não sou muito chegada, não. Vou deixar passar batido, vou fingir que ele não está precisando de uma palavra amiga, de um conforto. Não. Então, essa rede é a rede da lei de amor, que ela vem para abranger como um todo. O que são esses peixes? Esses peixes são colocados como nós, né? Todos os homens, de todas as espécies, de todos os tipos, né? Que são caracterizados por transformação moral, que são caracterizados pela nacionalidade, por exemplo, né? Eu sou brasileira, mas nós temos o chinês, temos o coreano, temos o americano, né? Nós temos aquelas pessoas que já são mais evoluídas moralmente, aquelas pessoas que creem em Deus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que ainda praticam a maldade dentro do nosso olhar que a gente já consegue ter hoje, né? Então, esses peixes somos todos nós. E aí ele vem falando, o que é o barquinho? Na hora que eu comecei a observar, né, a trazer essa alegoria do que era cada coisa da parábola para a nossa vida, o barquinho ele é como se fosse a nossa posição perante a nossa vida hoje. Por quê? Porque mesmo sendo um rio muito vasto, aquele que tinha mais experiência, ele sabia mais ou menos em qual região que ele ia encontrar os peixes, né? A gente que não tem conhecimento nenhum, às vezes vai lá, joga um anzolzinho na beira da lagoa, a gente não tem maldade, aí a gente fica horas e horas lá esperando um peixinho. Aí chega uma pessoa que já tem a maldade, que já sabe como pescar, vai lá e joga num lugar extremamente oposto do nosso. E aquela pessoa puxa um peixe rapidinho. Por quê? Porque ela já detém muitas vezes conhecimento, ela sabe que aquela área ali está sendo observada há mais tempo, ela sabe que ali tem mais pedra para os peixinhos esconderem, né? Então, a posição com que ele vai se alocar é justamente a que vai ser benéfica para a pesca dele, né? E o nosso barquinho é a mesma coisa. A nossa posição, né? Onde nós estamos querendo alçar aí a nossa rede é a mesma coisa. É a posição que nós estamos hoje, né? Então, quando ele traz essas alegorias, é justamente para a gente ter um norte, né? De como que como que os ensinamentos de Deus não são jogados ao léu. Ele tem todo um preparo, como essas pessoas simples tinham. Então, quando Jesus vem trazer para a gente, né, essa questão dos peixes próprios e impróprios, não somos nós que vamos julgar se o peixe é próprio ou impróprio. O grande X da questão é justamente esse. A nossa prática de ser um discípulo de Deus não nos permite julgar se o peixe é próprio ou impróprio, né?
não nos permite julgar o que vem do outro, o que o outro é, né? Essa transformação moral que a gente tanto fala, ela tem que ser praticada a partir de nós mesmos, né? A grande questão é, o peixe que se tornou próprio é aquele que conseguiu absorver os ensinamentos de Deus, é aquele que passou pelas suas provas, pelas suas expiações e que se transformou em um peixe próprio, em um peixe sadio, em um peixe vistoso, né? Em um peixe que traz bons frutos, né? Essa questão do tempo em que os peixes ficaram juntos ali me remete muito à questão escola, né? Que o nosso mundo é um mundo escola. E ali, qual que vai ser a nossa maior fonte de aprendizagem? É um dos pontos-chave da nossa reencarnação, né? Que é justamente estarmos juntos de peixes próprios e impróprios, né? Porque o nosso aprendizado vai vir através de quem, gente? Através desse laboratório, que é através do nosso mundo escola que é trazido, né? Então, a gente pode considerar aí o mar ou o rio justamente isso, o nosso mundo escola, né? O mundo escola que, às vezes, eu, Fanny, ainda não sou um peixe próprio, né? Porque nós ainda temos muito a aprender, mas que estou ali do lado de outra pessoa que também não é um peixe próprio ainda para o consumo, mas que tem muito a me ensinar diante da deficiência que eu trago ainda. Então, essa questão da pesca que ele traz, não é só o resultado que é importante, não, gente. Né? Não é só o resultado do final, é o resultado da transformação. Então, às vezes, a gente perde uma grande oportunidade, e isso também aconteceu na parábola do joio e do trigo, quando o joio e o trigo tinham que crescer juntos, para depois que viesse o resultado, né? Que viesse a colheita, que eles saberiam ali separar um do outro. Essa questão da pesca é a mesma coisa. Porém, esse momento em que estamos juntos aí no Rio é um momento de laboratório, é um momento que nós temos a aprender, né? Então, nós, como discípulos, quando nós lançamos essa rede ao mar, lançamos a Boa Nova, é um posicionamento. Mas e quando nós não estamos na posição de discípulos, o que nós somos? Justamente esse peixe ainda, né? Um peixe que às vezes a gente consegue encontrar muitas qualidades, graças a Deus, que a gente está trabalhando para isso, mas que ao olhar de muitas pessoas ainda tem muitas impurezas, né? E geralmente, quem que são essas pessoas que vão nos mostrar mais afinco esses nossos defeitos, né? Eu não gosto de colocar esses defeitos, né? Porque às vezes não é em si um defeito, mas o que nós precisamos ainda de evoluir? Os nossos primeiros peixes vizinhos são a nossa família, né? A nossa família, aquelas pessoas que estão perto de nós, as pessoas que vão ter que nos transformar, muitas vezes até na marra, né? Senão a gente não teria ali um vínculo de sangue, né? De proximidade tão grande. E são justamente esses peixinhos aí que vão nos ajudar na nossa evolução, né? Vão nos ajudar nos nossos ensinamentos, né? Que vão exercitar conosco o nosso livre-arbítrio, né? Então, ou seja, se nós estamos dentro de um oceano gigantesco, né? Enquanto peixes ainda, não enquanto pescadores. Nós estamos ali naquele cardumezinho, é porque nós precisamos estar ali naquele cardumezinho, né? É porque nós precisamos utilizar daquelas ferramentas ali, daquelas pessoas, daquele contexto financeiro, daquele contexto intelectual, né? Daquela situação que nós vivemos para transformarmos em peixes próprios. E nós, quanto discípulos de Jesus, né? Nós temos que ter a sabedoria de utilizar das ferramentas que Deus coloca na nossa mão, de sermos um discípulo apropriado,
Porque imagina se eu estivesse aqui hoje, conversando com vocês, eu começasse a falar em alemão. Vou dar uma palestra lá na CIDA, mas eu vou falar em alemão para eles. Adianta? Não. Quem souber alemão vai se dar bem. Agora, quem não sabe não vai entender nada. Então, muitas vezes, a nossa forma, né, de ser discípulo, ela tem que ser muito sutil, ela tem que ser muito simples. Não necessariamente a gente tem que falar de uma religião, a gente tem que falar propriamente de Deus para ser um discípulo, né? Então, essa forma de nós sermos discípulos, nós temos que buscar lá na nossa essência o que aquela pessoa precisa da nossa essência, o que aquela pessoa precisa da gente, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa, gente, de coisas tão simples. Às vezes a gente passa para lá, passa para cá, encontra com o porteiro de um prédio, dá um bom dia, aí a pessoa já responde bom dia no automático. Você dá bom dia no automático, a pessoa responde bom dia no automático. Aí você passa por alguém ali no seu trabalho ou na sua casa, você observa que a pessoa não está bem, aí a gente vira e fala assim, mas eu estou com tanta pressa, eu não posso parar agora para conversar com aquela pessoa, para saber como é que ela está. Aí a gente deixa passar. Aí a pessoa tá com uma dificuldade, a gente acha que a gente tem que ir lá e falar de Deus, né? E pregar, e pregar, e pregar. Às vezes aquela pessoa tá só precisando ser ouvida, né? Às vezes aquela pessoa tá só querendo um abraço, tá só querendo um bom dia de verdade, né? Quantas pessoas aí que passam pelo nosso dia a dia que a gente às vezes pensa que é o falar, o vir aqui, o pregar, e a gente deixa passar nossa essência, o que há de melhor, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que um abraço tem o poder de um passe, né? Quando a gente deseja boas energias de verdade. Então, essa questão de ser discípulo, Jesus ele sabia tratar isso muito bem, porque ele falava com cada um conforme o seu entendimento. Se era para ele chegar a falar como um doutor da lei, que entendia, né, das leis, que era uma pessoa culta, uma pessoa que sabia ler, ele ia, chegava e falava. Agora, se era para ele falar com um pescador humilde, uma pessoa analfabeta, ele chegava e falava também, né? Então, essa questão da pesca foi isso, né? Aí, o que nós podemos trazer de ensinamento dessa lição? É que haverá, sim, uma seleção, né? O que foi selecionado? Os peixes bons dos peixes que eram impróprios. Haverá, sim, também uma seleção conosco. Só que não é uma seleção que eu vou ser, que Deus vai ser extremamente punitivo e falar assim, não, a Fanny é um peixe ruim, ela não vai ter chance mais. Não, essa seleção ela existe, como assim é a nossa escola que a gente vai passando de série por série, né? A nossa vida também é assim. E se eu me considero hoje um peixe impróprio, no meu dia a dia vão ter lições, vão ter acontecimentos que vão me transformar, que é a única forma, gente. Ninguém pode transformar o outro. A única forma que a gente pode transformar é a gente mesmo, né? É através de uma dificuldade, igual essa questão da pandemia. Cada um, se a gente for olhar com cada um em particular, cada um teve uma dificuldade diferente, né? Cada um teve um aprendizado diferente, cada um teve um momento de angústia diferente, cada um soube valorizar pequenos acontecimentos de forma diferente. Isso tudo é uma transformação, né? Então, a primeira lição é que há essa seleção. E aí, quando eu não sou um peixe próprio, então, Fanny, aí vem aquele momento das provas e expiações, que são as provas e expiações que vai nos transformar e nos tornar um peixe próprio para o consumo, né? E aí vem a questão do evangelho. A questão do evangelho, assim como colocado na rede, que é a lei de amor, que é os ensinamentos divinos, o evangelho é a salvação, é o que vai transformar, né? A gente costuma ouvir
que cada pessoa está na religião que precisa estar, né? Por quê? Porque cada um está num nível de evolução diferente, não é verdade? Então, se nós estamos hoje dentro da doutrina espírita, é porque nós precisamos ter o aprendizado ali dentro da doutrina espírita. Se o nosso amigo evangélico está dentro da religião evangélica, é porque ele precisa estar dentro daqueles ensinamentos ali da religião evangélica. Se o nosso colega católico está na religião católica, da mesma forma. E aí, quando a gente vai ver que todos os ensinos de Deus, eles estão presentes em todos os lugares, a gente começa a observar que a lei maior é a lei de amor. Que para Deus não importa rótulo nenhum. Que o que vai importar e o que vai salvar é justamente a lei de amor, que é essa lei universal, né? Então, quando ele coloca que o evangelho é a salvação, é porque ele é a ferramenta capaz de transformar a gente, independente de onde que a gente esteja, né? Um outro ponto. Nem todos que são pescados pertencem verdadeiramente ao reino de Deus, independente da rede ser lançada a todos. Por que que esse é um ponto-chave? Porque o evangelho está aí, né? O aprendizado, às vezes, ele não vem rápido, mas para quem quer aprender, ele é uma oportunidade. Eu posso passar por uma prova, cair, levantar a cabeça, tentar de novo, passar por essa prova de novo, cair, levantar de novo, até eu conseguir. Isso não é demérito para ninguém, gente. Nós somos humanos, né? A gente está aqui para isso mesmo. Mas cabe a nós escolher, sim, participar desse reino ou não. Não adianta eu fingir que estou aprendendo, aí eu vou lá, venho aqui conversar com vocês, e aí falo bonito de Deus e tudo mais. Mas na hora que eu preciso colocar em prática, eu sou uma pessoa que não crê em Deus. Vocês já pensaram nisso? Né? Eu venho aqui, falo, mas na hora de eu crer, eu não creio. Então, isso aí para Deus, como Deus, não vai fazer diferença, porque ele já nos conhece, né? Além da carne. Ele sabe do nosso ponto-chave aí, do nosso ponto falho. Mas, quando a gente olha para nós mesmos, o tempo que a gente está perdendo se enganando, nem todos vão pertencer aí a esse reino, né? E aí nós colocamos que nós, do mesmo modo, lançamos aos homens o evangelho, não podemos escolher as pessoas que vamos anunciá-lo. Por quê? Porque enquanto discípulos, nós não temos que fazer essa escolha. Quem vai fazer a escolha de absorver, de ouvir, de aprender, somos nós, né? Eu posso vir aqui, pegar uma frase e tentar aprender. Isso é uma escolha minha. Eu vou tentar praticar, né? Mas a partir do momento que nós escolhemos lançar essa palavra, nós temos que lançar a todos. E aí, nesse momento, o nosso papel é como que nós vamos pregar o evangelho? Como que são as necessidades da pessoa? Qual o ponto que eu tenho que abordar diante dessa questão de ser discípulos? Né? Que aí vem aquela questão que Jesus falou. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Outra questão, a questão da porta estreita. Né? Por quê? Porque a partir do momento que nós vamos conhecendo os ensinamentos de Deus, as nossas condutas também vão afunilando. Né? Por mais que a gente ainda não consiga, né, absorver todos os ensinamentos, a gente já começa a ter uma noção do que é certo e o que é errado. Eu posso até fazer errado, mas aí eu já vou fazer errado sabendo que eu fiz errado, né? Exatamente. Por quê? Porque o meu conhecimento vai trazer o jugo para quem? Para a nossa consciência. É por isso que eu quis ler aquele texto antes que falou do jugo, que o jugo de Deus é leve, o nosso que é pesado. Por quê? Porque aí a gente começa a nos caracterizar dentro daquilo que a gente já conhece da gente, dos nossos defeitos, e a gente já conhece a lei divina. Aí começa a dar aquele choquinho, né? Aí nos primeiros momentos a gente dá aquele choquinho e ainda cai nas tentações.
Mas a partir do momento que esses ensinamentos vão sendo enraizados na gente, a gente vai vendo que a nossa porta é um pouquinho mais estreita, né? Que não é tudo que eu tenho que aceitar, porque não é tudo que vai ser conveniente a mim. Não é tudo mais que eu tenho que falar, porque às vezes a forma com que eu falo vai prejudicar outra pessoa, né? Então, essas questões, elas vão sendo analisadas a partir do nosso conhecimento interior, né? E aí ele vem falando. Os peixes se resumem a 2 grupos, né? Por mais que tenham muitas variedades de peixes, né? Por mais que na rede arrastão ali pegou um monte de coisa, eles vão se resumir a 2, né? Que é justamente aos peixes bons e aos peixes maus. Então, independente se um peixe é azul, o outro peixe é marrom, não é isso que Jesus vai observar. Não é isso que os pescadores tinham que observar, né? Eles tinham que observar se estava dentro da regra deles lá, que está lá em Levítico, em primeiro lugar, né? E eles tinham que observar se o peixe era pequeno, se não era, se ia ser prejudicial eles pegarem aquele peixe ali, filhotinho, porque depois não ia ter peixe para eles comerem, né? Então, é essa questão. A mesma coisa vai ser nós. Só que quando a gente entra naquela questão lá do julgamento, né, do céu e do inferno, é justamente essa questão que eu quis trazer sobre o julgo, né? Porque hoje nós já temos o conhecimento que esse julgo vai vir através de quê? Da nossa própria consciência, né? Porque a lei divina está onde? Na nossa consciência e no nosso coração, né? Quando ele fala no final que haverá prantos e ranger de dentes, esse pranto e esse ranger de dentes é justamente as nossas provas e expiações, que é o que muitas vezes nos deixam estremecidos, né? Que nos deixam ali abalados, que é o que vai mexer com as nossas estruturas. E aí ele vem falando do fogo. O que esse fogo simboliza? Ele simboliza o processo de transformação, né? É um processo ali de transformação. A maioria das passagens da Bíblia que fala sobre o fogo, a gente pode ver que por trás ali existe um grande processo de transformação. A questão do joio e do trigo, quando você queima o joio, você não está transformando? E olha para você ver como que é encantador, né? Porque quando a gente transforma algo, a gente pode pegar algo que naquele momento que é inútil e transformar em útil, né? Se eu pego uma erva daninha, queimo ela, a cinza dela pode ser transformada em adubo, pode ser transformada em sabão, né? Que vai me trazer ali uma utilidade. E as nossas ações também são assim, né? É uma questão de oportunidade, é uma questão de evolução, né? E o mais importante disso tudo, um pescador, quando ele sai para pescar, ele sai para pescar com um sentimento, que é um sentimento muito importante, que é a esperança de pescar, né, gente? Se a gente for sair para pescar desesperançoso, reclamando que está difícil, que o tempo está nublado, né, que tem 1000 empecilhos na nossa frente, não tem jeito. A nossa própria vibração vai ir lá embaixo e tudo que é peixe vai sair escondendo. Então, assim também é o nosso momento na hora de ser um discípulo de Jesus, né? É justamente essa esperança de dias melhores, essa esperança de transformação que tem que preencher o nosso coração. Então, às vezes, quando a gente for tentar, né, ajudar alguém, e que a gente vê que a situação é muito difícil, que a gente pensa assim, nossa senhora, essa pessoa aí não tem jeito não. Eu tento, mas isso aí é um caso perdido, né? Que a gente possa pensar na esperança de um pescador que sai naquele mar gigante à procura muitas vezes de um peixe, né? Então, às vezes a gente não tem a consciência de que um pequeno ato é impulsionado por uma esperança que vai transformar.
Então, muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, né, que a gente faça uma prece. Porque Jesus, ele traz para a gente que há tempo de todas as coisas, não é? Há tempo de plantar, há tempo de colher, não é assim que ele ensina para a gente? Então, nós também, além de termos o nosso tempo, do nosso plantio interno, da nossa colheita interna, nós temos que perceber que o outro também tem o tempo dele. E que o tempo dele é muito diferente do nosso, né? É como se a gente olhasse uma criança ou olhasse uma pessoa mais velha que a gente vai ver que se nós colocarmos 3 pessoas, colocasse uma criança, uma pessoa de uma idade mais média e uma pessoa da idade média, de frente a uma situação, todos os 3 resolveriam de forma diferente. Por quê? Porque eles vão tentar resolver aquilo mediante a experiência que eles têm, né? Porque, quanto espíritos, nós sabemos que nós já somos velhos, né? Mas quanto ao corpo encarnado, a gente ainda tem a limitação que a gente precisa ter. Vai ter a pessoa que tem a limitação intelectual, vai ter a pessoa que tem a limitação dos vícios, vai ter a pessoa que tem a limitação de roubar, vai ter a pessoa que tem a limitação de aprender, né? Então, cada um traz consigo a limitação que precisa ser transformada. Mas o que resta a nós, quanto discípulos? Ter a esperança de que a vitória vai vir no final, né? Então, quando a gente vai para ser um pescador, a gente não tem que se preocupar em pescar tudo, em pescar aquele monte de peixe, né? A gente tem que procurar pescar com qualidade, mas não é eu escolher aquele peixe que já está bom, porque aí é muito fácil. É eu saber que aquela minha palavra vai um dia transformar para, às vezes, um outro pescar, né? Por quê? Porque muitas das vezes, se nós estamos ali, às vezes a gente nem plantou, mas alguém plantou para a gente. Né? Quantas encarnações nós já tivemos que pessoas passaram na nossa vida que plantaram a sementinha que a gente está florescendo agora, né? E quantas sementinhas nós estamos plantando hoje que a gente não vai ver fruto dela. É a mesma coisa de eu pensar assim, não vou plantar um pé de manga não, porque o pé de manga vai dar fruta daqui a 15 anos, daqui a 15 anos eu nem sei se eu estou aqui mais. É o egoísmo, né? Eu não vou estar, mas vai ter gerações que vão estar. Eu não vou estar, mas enquanto ele não dá fruta, ele é abrigo para o passarinho, né? Então, é essa esperança que ela tem que ser motivadora quando a gente vencer um pescador, né? Quando a gente vencer um discípulo de Jesus. E aí entra naquela questão do bem e do mal. Essa questão do bem e do mal, ela já é individualizada por cada um mediante o seu livre-arbítrio, né? Por quê? Porque eu posso lançar ao mar uma palavra frutífera, mas o livre-arbítrio que vai fazer todas as ações posteriores àquela que eu escolher, né? Então, eu sei que lá na Bíblia está escrito, não matarás, não roubarás, mas se eu escolho matar, se eu escolho roubar, ainda assim, já consciente desse ensinamento, tudo aquilo que eu vou colher depois foi de uma ação que eu escolhi ter, né? Então, nós temos que observar que nós estamos nos 2 pontos. Nós estamos no ponto de jogar, né, essa rede como pescador, mas nós estamos também em determinadas situações como peixes, né? Um outro ensinamento, a tolerância de Deus ao deixar os peixes juntos. Por quê? Deus traz para a gente, a maioria das parábolas dele, essa questão de tempo, ela vem trazer para a gente a questão da tolerância. Porque a gente só aprende a ser tolerante com o tempo, né? Em algumas pessoas, a tolerância já é virtude.
Mas a maioria de nós ainda precisamos exercitar essa tolerância. Porque essa tolerância, muitas vezes, não depende só da gente, depende do outro também. O outro vai aprender no tempo dele. Então, o que cabe a mim? Aprender a ser mais tolerante. O tolerante, gente, não quer dizer aceitar tudo do jeito que é, não. O tolerante é saber que aquele processo de transformação precisa acontecer, mas que o tempo que ele vai acontecer, ou se ele vai acontecer ou não, não necessariamente depende de mim, né? Por quê? Porque depende muitas vezes do outro também, né? Uma mãe vai ensinar o bebezinho a comer. Ela tem que ter tolerância, muita paciência para ir lá, ensinar, repetir, fazer de novo, limpar o chão que sujou, ir lá, ensinar de novo, até aquele bebê aprender. Mas ela sabe que ele vai aprender, ela sabe que aquilo faz parte do processo. Mas quando entra nas questões morais, a gente não tem essa tolerância toda ainda, né? Porque muitas vezes a gente olha, às vezes, um problema do outro e pensa assim, nossa, não é tão fácil de resolver, a pessoa está lá sofrendo, está lá chorando. Se fosse eu, ia fazer isso, isso e isso. Mas você não é o outro. Por isso que o outro não faz, né? Então, a gente tenta espelhar esse jugo dentro daquilo que a gente é. E por que o jugo, o nosso jugo, é pesado? Porque a gente julga dentro daquilo que nós somos. Deixa eu ver aqui, que veio uma pergunta aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Olha só. Quando você é traída e sabe que é traída, tem que ter tolerância? Então, vamos lá. Essa questão da traição, da gente como ser humano, né? É uma questão que mexe muito com o nosso ego, né? É uma questão que mexe muito assim, poxa, eu não falo só traição de marido e mulher, né? Mas qualquer tipo de traição que você se vê traído ali, que você vê que você foi passado para trás, a gente como ser humano, vamos falar, né, sem as questões espirituais, a gente como ser humano, no primeiro momento, a gente vira e fala assim, nossa, se fosse eu, ia pagar com a mesma moeda. Nossa, se fosse eu, nunca mais que essa pessoa ia me ver, nem pintada de ouro. E aí a gente começa com aqueles pensamentos, aquele burilamento todo. Só, gente, que essa questão é uma questão moral, justamente que nós falamos, individual e única. Por quê? Às vezes eu estou num processo que eu fui traída, que aquela outra pessoa quer se melhorar, busca se melhorar e quer estar num processo de transformação. Quem sou eu para julgar? Quantas pessoas que eu traí, né? E nem sei que, ao meu ver, eu traí aquela pessoa. Por quê? Não era o que ela esperava de mim, né? Agora, eu, Fanny, fui traída. E eu estou num processo que eu quero perdoar, então eu vou buscar ferramentas dentro dessa rede, dentro desses discípulos, que vão me dar capacidade de perdoar, né? Agora, se eu vou conseguir ou não, gente, eu não posso falar por você que me perguntou isso, né? Essa questão da tolerância, ela tem que ter uma tolerância, mas uma tolerância respeitosa para consigo e para com o próximo. Ela tem que ser uma transformação, toda transformação que ela, aliás, toda prova e toda expiação que vem para a nossa vida, ela primeiro tem que ser colocada no colo de Jesus, né? Eu, Fanny, às vezes, posso dar conta de passar por isso e falar assim, eu vou dar uma nova oportunidade e vou seguir em frente e vou fazer assim, 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 dentro dos conhecimentos de Deus que eu já absorvi.
Ou então eu, Fanny, ainda não consigo, é muito para mim, né? Eu vou me machucar, eu vou me tornar uma pessoa pior, ao invés de eu pegar e me tornar um peixe próprio, isso vai só me consumir em amargura, em desespero, né? Então, quando entra essa questão, não é uma questão que você tem que avaliar sozinho, né? Não é uma questão de você ter a tolerância de esperar, de continuar se machucando, de continuar sendo aquilo que você é e o outro sendo aquilo que ele foi. Porque aí nenhum dos dois está evoluindo, né? A tolerância é saber que existe um processo de transformação que o outro está querendo mudar, mas que o tempo do outro não depende da gente. Porém, as ferramentas que nós temos, que é o Evangelho, ela está nas nossas mãos. E a gente tem que confiar que isso vai acontecer, né? Isso me lembra muito uma historinha que o Rossando Klinger contou de um atendimento que ele fez, de uma menina que ela era abusada quando ela era criança pelo pai. E aí ela cresceu com vários traumas, né? E aí ela buscou ajuda, né? Fez muito tratamento. E diante das terapias que ela fazia, ela conseguiu perdoar o pai dela, né? Ela conseguiu dentro dela ter aquela paz de espírito. Ou seja, ela precisou de um processo, ela precisou de uma ajuda. E ela correu atrás, né, para conseguir. E essa menina teve uma filha. E aí, ela teve um dia que ela precisou muito viajar a trabalho de uma hora para outra. E aí ela ficou pensando quem que ela ia deixar com essa menina. Aí o pai dela virou para ela e falou assim: se você quiser, pode deixar comigo. Ela não quis deixar. Aí voltou ela para terapia arrasada, né, falando que ela não tinha conseguido perdoar o pai dela de verdade e que ela não teve coragem e tal, e tal, e tal. Aí o Rossano falou para ela assim: mas espera aí, quem buscou a terapia foi quem? Foi você ou seu pai? Aí ela virou e falou assim: foi eu. E quem se transformou? Quem procurou se transformar? Foi você ou seu pai? Ela: foi eu que me transformei. Aí ela virou aí ele perguntou: seu pai procurou alguma ajuda? Aí ela: não sei. Aí foi esse ponto que ele trouxe para ela, que ela buscou a transformação que ela precisava, mas que naquela situação o pai dela poderia ser a mesma pessoa que era, né? Ele poderia continuar sendo aquele mesmo abusador que ele era se ele não buscou se transformar. Então, o fato dela perdoar ou não estava diretamente ligado ao fato do pai dela ter mudado de conduta ou não, né? Eu também não deixaria. Exatamente. Então, assim, é uma questão, dentro do nosso julgamento, Fanny, mas você está falando de alguém que você não conhece. Não, gente, eu estou trazendo um exemplo de que muitas vezes a gente se transforma, a gente consegue dar o perdão, ou a gente consegue se transformar para melhor, mas que é uma transformação nossa. E que para o outro, que está numa situação desagradável como ele, que era, né, um abusador, ele só vai sair daquela situação se ele buscar se transformar, senão ele vai ser a mesma pessoa, né? Se eu estou no caso que eu traio uma pessoa, né? Ou o meu cônjuge, ou eu, sei lá, traio a minha mãe de alguma forma, o meu irmão, e eu não procuro me transformar, a minha essência continuou sendo a mesma, né? Então, quando a gente não se transforma, a gente está parado aí no meio desse oceano, com a rede na mão, o barco parado e os peixes passando para frente e para trás, né? Então, essa questão da tolerância, ela tem que ser acompanhada, gente, com um aprendizado e um ensinamento. Um aprendizado para mim, um aprendizado para o outro. Mas a gente sabe muito bem quando a gente está estagnado no nosso ponto de conforto, né? Então, quando a gente vê todo esse cenário, a gente começa a perceber o quê? Que o reino do céu é o nosso estado de alma.
Por quê? Porque o nosso reino dos céus é a oportunidade que a gente tem. Se a gente está tendo a oportunidade de estar aqui no planeta Terra, hoje, o nosso reino dos céus tem que ser no nosso planeta Terra hoje. Independente de estar sendo com pandemia ou sem pandemia, independente de nós estarmos numa classe social A, B ou C, independente do nosso estado de espírito, o nosso reino dos céus tem que ser aqui e hoje. Nós temos que fazer frutificar, nós temos que fazer melhorar aqui e hoje, da forma que a gente tem, né? Se a gente não pode ir numa fraternidade, que a gente possa estar num celular, que a gente possa estar de forma online para aprender e evoluir, né? Ah, mas eu não tenho celular, não tenho internet, mas tem muito livro aí nas fraternidades. Ô, Cida, não tem como assistir, me empresta um evangelho aí para me ler na minha casa durante isso. Os ensinamentos vêm parar na mão da gente da mesma forma, né? Quantas vezes eu escutei, assim, às vezes pessoas conhecidas falarem assim, essa pandemia vai transformar todo mundo e tal, e tal, e tal. Aí agora que passa muito tempo, né, a gente escuta assim, parece que essa pessoa não aprendeu nada com essa pandemia, né? Parece que a pessoa está do mesmo jeito, no mesmo buraco que ela estava, ela continua, ela não tem condição, né? Mas a gente não pode falar isso, gente. Né? A gente não tem essa consciência dentro do ser de cada um. O que é? A única consciência que a gente tem é o quê? Peraí, eu nesse cenário que eu estou hoje, o que eu busquei fazer dentro dos recursos que eu tinha? E é isso que é importante para Deus, né? Não importa se a gente está lá dentro de um rio pescando, não importa se hoje eu consegui pegar um peixinho, não importa se o outro conseguiu pegar 10. O que importa é como que eu estou sendo esse discípulo, porque aqui Jesus falou essa parábola para os discípulos, né, com o intuito de mostrar a eles que eles são responsáveis pelaquela legião de peixes que está ali naquele mar, mas que só os bons que eles vão poder utilizar. Então, se eu estou parada hoje, eu não estou fazendo a transformação, nem minha como peixe, e nem daquele ambiente que nós estamos, né? Eu não estou ali agregando valor, eu não estou ali sendo a ferramenta que Deus propôs para eu ser, né? Então, fica tudo num contexto muito, muito intimista, né? O que nós temos que ter a consciência é que Jesus não nos deu o ócio, né? Foi justamente por isso que eu quis pegar essa parábola da Bíblia, esse texto anterior, porque ele vem falar que o jugo dele é leve, mas que o descanso que vem dele não nos leva ao ócio. Quando ele fala assim, ó, o jugo fala sobre trabalho, ele oferece descanso à nossa alma e não ao ócio. Por quê? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que aprender a descansar nos ensinamentos dele. E é justamente isso que a gente não consegue, né? A gente sabe o ensinamento, mas na hora de confiar, de fechar o olho e falar assim, eu vou descansar no Senhor e vou crer que Ele vai prover para mim, às vezes a gente até confia, mas a gente sofre demais, né? E ao mesmo tempo ele vem falando que esse descanso não é o ócio. Ou seja, não é você ficar parado lá, estagnado, esperando as coisas acontecerem. É para você confiar, é para você seguir. Porque o confiar deixa tudo mais leve. Mas a solução vai ser só se você seguir em frente, né? Eu hoje, por exemplo, hoje eu estou passando por uma dificuldade que eu não tenho alimento. Não é descansar no Senhor de ficar parada, não. Vou descansar no Senhor, vou ficar parada aqui de frente, descansando no Senhor até a sexta aparecer. Não, não é isso. Mas é eu descansar confiando que Ele vai prover para mim e correr atrás de alguma forma, né?
Aí eu não sei, mas a fraternidade daqui de Nova Contagem, lá no Zé, as famílias assistidas, elas recebem a cesta. E aí, quando elas precisam de roupa, que no bazar tem roupa, e lá como são pessoas assim bem carentes, lá eles não compram as roupas, não. Eles agendam um dia que eles vão limpar a fraternidade, ajudar no dia da limpeza da fraternidade. E aí, no dia da limpeza deles, eles vão lá, né? Um grupinho, limpa a fraternidade e depois passa no bazar e escolhe a roupa que quer, né? A quantidade que precisa. O Zé sempre fala aí, gente, pega a quantidade que precisa e o que precisa. Mas a pessoa vai lá e escolhe. Ou seja, isso é uma forma de quê? De ter a consciência que é necessário descansar no Senhor, mas que não é um ócio. A pessoa teve que estar ali contribuindo com a fraternidade, né? E, de certa forma, agindo, transformando, para que aquilo que ela precisa, ela tenha. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu só abrir aqui que minha tela fica fechadinha. Olha, a pessoa colocou aqui assim, ó. Se pensarmos bem, a traição é ruim para quem trai, porque fica com a consciência pesada e perde a confiança da outra pessoa. Na realidade, gente, isso é uma questão, sim, né? Porque, imagina, se nós trairmos alguém que nós temos a confiança e a lealdade, hoje, dentro do ensinamento que a gente tem, se hoje a gente já se sente mal, imagina no nosso despertar espiritual, né? Imagina que todos os vínculos que a gente cria hoje, eu sou responsável por eles. Sou apaixonada com o livro do Pequeno Príncipe, que ele fala assim, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos, né? E que o essencial é invisível aos olhos. Eu gosto muito desse livro, né? Um livro infantil, quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque eu falo que ele é mais para adulto do que para criança. Mas é justamente isso, porque o laço que eu criei aqui, eu sou responsável por ele, independente do grau, né? Pode ser a minha vizinha aqui de cima, é a minha vizinha de cima, mas que eu tenho um laço com ela e eu vou ser responsável sobre esse laço que eu criei, né? Imagina um laço de pessoas que nós confiamos mais afinco. Eu sou responsável por ela e ela é responsável por mim, né? Dentro do meu quadro encarnado, eu ainda vou ter essas mazelas, eu vou ter que trabalhar isso, moralmente vou, mas essa conta que eu tenho que prestar depois não é uma conta que eu tenho que prestar a Deus. A gente não tem que prestar nossas contas a Deus. A gente acha que o julgamento vem de Deus. Deus não pune, ele ensina. Então, quando a gente chega do lado de lá, a gente vai ter esse despertar e a gente vai pensar assim, poxa vida, eu errei feio com a Cida. Eu não devia ter feito isso com a Cida. E aí a gente vai implorar uma outra oportunidade. Oh, meu Deus, deixa eu vir com a Cida próximo de mim de novo, para eu poder fazer o melhor por ela, para eu poder, né, estreitar esse laço que eu atrapalhei no processo evolutivo dela. E isso vai fazer um peso enorme, né? O nosso horário já deu, né, Cida? Mas essa questão, gente, do nosso julgo, a gente tem que ter a consciência de que nosso livre-arbítrio existe. Da mesma forma que ele existe, a nossa consciência também existe. E que é ela que vai ser o instrumento reparador, que é através dos ensinos que eu tive e através das oportunidades que eu pedi para ter, para reparar. Então, todo o mal que eu causei, eu vou ter que consertar depois, né? É a prece, né, Cida, que eu tenho que fazer? E no momento da prece é o passe, é isso? Então, tá bom. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, tranquilizar nossa mente nesse momento, pedir à espiritualidade amiga que possa nos elevar, que possa nos harmonizar,
para que sejamos dignos da presença de Cristo nesse momento, dos nossos mentores espirituais. Que o Senhor Jesus possa nos capacitar todos os dias, com muito amor e muito carinho que Ele sempre tem por nós, colocando do nosso lado todas as ferramentas que nós precisamos para a nossa evolução, colocando do nosso lado pessoas capazes de nos transformar, pessoas capazes de nos ajudar, pessoas capazes de serem ajudadas por nós. Que o Senhor Jesus possa envolver a todos nesse momento que precisam da sua vibração, que precisam do seu amor, que precisam da transformação. Que o Senhor Jesus nesse momento possa transformar, Senhor, todos os nossos sentimentos enquanto peixes. Que o Senhor possa transformar os nossos sentimentos ruins, as nossas ações ruins. Que o Senhor possa nos trazer a cada dia uma gotinha diferente de ensinamento que seja capaz de transformar a nossa alma. Que o Senhor possa nos abençoar, que possa abençoar a nossa casa, o nosso lar. Que a espiritualidade amiga possa estar indo visitar cada um, levando o fluido necessário, o fluido que tanto precisa. Fluidos de amor, fluidos de paz, fluidos de luz, de esperança. Que a espiritualidade amiga possa transformar o nosso coração, possa tirar dele todo o sentimento de tristeza, de mágoa, de desarmonia. Que o Senhor Jesus possa visitar todos os nossos familiares, pessoas ainda que temos tantas diferenças, mas tantos aprendizados, que possa tocar no coração de cada um, pois eles são o nosso laboratório principal. São pessoas que, assim como nós, também necessitam de aprendizado, de amor e de paz. Que o Senhor Jesus possa, nesse momento, visitar toda a nossa atmosfera, limpar todo o ar que nós respiramos, que possa limpar o nosso planeta, que as energias possam ser renovadas, todo o desânimo, toda a angústia possa ser retirada da nossa atmosfera, Senhor, para que possamos ter dias melhores, para que possamos viver a esperança, para que possamos viver na luz. Que o Senhor Jesus possa, assim como os mentores amigos, nos abraçar, nos trazer o conforto à alma e nos ter como filhos em aprendizado, filhos em sabedoria e filhos em transformação. Que a espiritualidade amiga nesse momento possa levar a cada um de nós tudo que nós necessitamos do nosso corpo físico, tudo que nós necessitamos do nosso corpo espiritual e tudo que necessitamos do nosso corpo emocional, Senhor. Que tudo possa ser transformado, preenchido e renovado. Que a espiritualidade amiga abençoe o nosso lar, hoje e sempre, assim seja. Amém. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus,
segure em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei.